Olá, boa noite, amigos. Hoje nós vamos aqui dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Na pergunta 248, nós estamos aqui nas percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, né? Então, o estudo vem sendo feito a respeito deste tópico e hoje nós estamos na pergunta 248. Então, deixa eu descer aqui o meu texto até lá. 248, tá certo? Tá aqui. Bom, antes de nós começarmos o estudo, vamos fazer uma pequena oração, né? Breve, como sempre, pedindo ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos nossos orientadores da Casa Espírita, que iluminem os nossos pensamentos, clareiem os nossos raciocínios, para que nós possamos entender da forma que se deve os ensinamentos do Livro dos Espíritos, que hoje nós estamos aqui dispostos a absorver, e que a nossa interpretação nos leve a vivenciá-lo dentro de nossas vidas, para que nós possamos melhorar a cada dia, atingindo um dia a perfeição. Que assim seja. Bom, na pergunta 248, nós temos lá então, né? O espírito vê as coisas tão distintamente como nós. E aí nós vemos uma certa presunção nessa pergunta, né? Se os espíritos veem as coisas tão distintamente como nós, como se nós fôssemos encarnados, aqui grande coisa, né? E aí vem a resposta, né? Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar, nada a obscurece. Então nós temos que ter em mente, né, que, bom, primeiro, né, o mundo verdadeiro é um mundo espiritual. Então, nós estamos aqui momentaneamente encarnados. É que nesta dimensão nós temos muitas vezes a ideia de que aqui é o mundo verdadeiro e o resto está à mercê do mundo verdadeiro, né? Mas é o contrário, né? O mundo espiritual é o mundo verdadeiro e nós aqui estamos momentaneamente encarnados na nossa escola terrestre, passando por provas, expiações, segundo o nosso estágio evolutivo, para que um dia nós possamos atingir a perfeição. Então, no mundo verdadeiro, né, os espíritos que estão na erraticidade, nós já estudamos aqui, né, eles têm uma dimensão, eles estão numa dimensão diferente, né? Nós aqui estamos presos a 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo, né? Os espíritos vivem numa dimensão diferente, né? Então não existe a prisão de 3 dimensões de espaço e nem a dimensão de tempo, né? Então, como nós já vimos aqui, para eles, né, acessarem passado e futuro é de uma forma diferente que nós, né? Nós acessamos o passado pela lembrança, né, vaga que nós temos, né, e o futuro, às vezes, por alguns lapsos, alguns relances, né, de percepção, mas nós não podemos ver o futuro da mesma forma que eles, porque nós estamos presos nessas dimensões. E a mesma coisa acontece com a visão, né? Nós precisamos do mecanismo mecânico, né, mecanismo do olho humano para podermos enxergar. Tanto é que aquelas pessoas que têm defeito no olho, né, não conseguem enxergar, não têm a visão. O espírito, ele vê com todo o seu espírito, né? Ele não precisa dos olhos para ver, né? Então, isso já em si aumenta a sua percepção. E aí, né, temos um comentário aqui, né, dizendo assim: não existem obstáculos materiais para o espírito imortal, que pode atravessar paredes, portas e outros mecanismos de segurança utilizados aqui na Terra. E sua vista espiritual também é ampliada com o fenômeno morte, ou seja, quando ele sai da prisão do corpo, né? Quando o espírito entra na erraticidade, a sua vista é aumentada.
Mas, ainda assim, os espíritos só veem o que querem e aquilo que os interessa de modo especial. Bom, claro que aqui está falando de espíritos mais evoluídos, né? Então, quanto mais o espírito é evoluído, mais ele consegue ter percepção do mundo à sua volta, mas ele pode modular o que ele quer ver e o que ele quer ouvir. Nós já vamos ver na pergunta seguinte, 249, a percepção dos sons. Né? Então é assim, né? Nós temos uma televisão em casa que ela não fica passando todos os canais ao mesmo tempo, ela só passa o canal que a gente sintoniza. Né? Então coloco lá no canal X, pega a imagem do canal X. Se eu não quero ver o canal Y, eu não sintonizo nele. O princípio é o mesmo. Né? O espírito tem a faculdade de modular, ou seja, de sintonizar-se com aquilo que ele quer ver e ele quer ouvir. Né? É claro que o espírito ele pode ouvir e ver tudo aquilo que está até o seu nível evolutivo, né? Há sons e há imagens que estão acima da sua capacidade de percepção por causa da sua evolução, e aí ele não vai conseguir ver. Né? Então, falando dos espíritos mais evoluídos para baixo, né? Eles conseguem ver aquilo que querem e modular aquilo que desejam ver. Indo agora para a questão 249, vem lá, né? O espírito percebe os sons? E a resposta, né? Sim, e percebe até mesmo o que vossos sentidos obtusos não podem perceber. Ou seja, o espírito consegue perceber muito mais sons do que aquilo que nós, né, que estamos obstruídos pela nossa indumentária carnal, somos capazes. Na sequência vem outra pergunta, né? A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? É aquilo que nós já comentamos agora há pouco. E aí vem a resposta. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, eles não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizados. Então, aquilo que eu já tinha comentado, né, na questão 248, né, nós, enquanto encarnados, precisamos dos mecanismos, né, do olho e do ouvido para enxergar e ouvir, mas o espírito está liberto desse mecanismo e ele consegue ouvir sim e ver sim por todo o seu ser, né, por assim dizer. E aí o comentário aqui, né, diz assim, né, na 249, a percepção dos sons através da audição aumenta consideravelmente, mas ainda assim existem restrições, e só os espíritos elevados conseguem captar os chamados sons das estrelas, porque entidades imperfeitas ficarão ainda por muito tempo agregadas às músicas grosseiras da Terra. E aqui está falando especificamente dos sons da Terra, não só as músicas, né? E só a evolução poderá tirá-las dessa situação. Então, aqui fica claro que a percepção do espírito, tanto na visão quanto na audição, aumenta de acordo com a sua evolução, o que é intuitivo a gente entender que deva ser assim mesmo. Né? Então, os espíritos mais elevados conseguem ouvir sons que nós não conseguimos aqui, mas não é só pelo fato de nós estarmos desencarnados que nós vamos começar a ouvir todos os sons, até os chamados sons das estrelas. Né? É necessário que tenha-se uma certa evolução para que a percepção aumente. Tá certo? Chegando à questão 250, a nossa última de hoje, vemos lá, né? Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? E a resposta que está no Livro dos Espíritos é: o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isso de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Então, tem aí uma distinção. Né? A pergunta é, né? Já que ouvir e ver, né, as percepções são atributos do espírito, ou seja, não está ligado a olhos e ouvidos, ele pode deixar de usá-las, ou seja, ele pode fechar os olhos? Sim. Né? O comentário que vem aqui é assim: o livre-arbítrio continua sendo uma prerrogativa do espírito no além, e exatamente por isso só se vê e ouve o que deseja ou quer, não lhe sendo imputado nenhum tipo de pressão para que esse
ou aquele, para esse ou para aquele lado, ficando tudo por conta das afinidades e das atrações a que estiver submetido. Ou tentações que também partem dele mesmo e que lhe cabe rejeitar. Bom, e aí o caso, né, o meu entendimento aqui é o seguinte: também estamos atrelados à evolução, né? O espírito, quanto mais superior, mais fácil para ele é fazer essa sintonia daquilo que ele quer ver e aquilo que ele não quer ver. E para espíritos medianos, né, que digamos assim, não somos, talvez nós nem tenhamos chegado ainda no nível de espíritos medianos, mas para os espíritos medianos existe um consenso de que você também pode ver e ouvir aquilo que te é permitido, né? Então, existe até a possibilidade de um espírito querer ver alguma coisa, mas que aquilo não lhe trará nenhum progresso e aquilo não está de acordo com a sua programação evolutiva, e nesse momento, então, as leis do universo te impedem de ver aquilo que não lhe será absolutamente útil, né? Existe isso, né? Eu li isso dentro dos comentários do espírito Miramês, né? Para os espíritos medianos. Então, para os espíritos inferiores, ele vai ficar submetido a ver e ouvir tudo aquilo que a sua frequência vibracional lhe permite, né? A afinidade ainda, a lei da afinidade ainda é o que rege para os espíritos inferiores. Para os espíritos medianos, eles podem até conseguir ver alguma coisa e ouvir algumas coisas, mas precisa que lhe seja permitido para que ele possa ver e ouvir, embora ele já tenha ampliado a sua capacidade de ver. E para os espíritos superiores, aí sim eles modulam, eles podem sintonizar absolutamente tudo que eles querem e, nesse sentido, tendo frequência vibracional ampla para poder ver e ouvir tudo, basta para eles querer que eles vão conseguir ver e ouvir, né? Assim como, dentro da pergunta 250, basta para eles também querer para eles deixarem de ver e ouvir aquilo que não lhes interessa. Por hoje era isso, meus amigos. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso pequeno estudo de hoje. Boa noite, fique com Deus, que a paz de Jesus esteja com todos nós.